Então vamos lá, meus irmãos. Boa noite mais uma vez. Quando a gente tira um momento desse de não ter instrumentos e somente a voz, isso me lembra os nossos irmãos primitivos que se reuniam em catacumbas, em cavernas, e ali eles louvavam o Senhor com salmos, com cânticos, fugindo da perseguição romana, fugindo da perseguição, né, daqueles que torturavam cristãos, maltratavam, enfim, coisas que nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos quando chegarmos lá na fase do Coliseu romano, em que muita coisa aconteceu ali com os nossos irmãos cristãos. Bem, dando continuidade, o nosso estudo é a igreja atualizada na história, decisões da igreja no passado que afetam ao presente. Nós já estamos vindo aí de uma jornada de quartas-feiras, de estudo, de diálogo, conhecendo um pouco mais sobre a história da igreja. E como que essa história, ela nos inspira a querer imitar os nossos irmãos e sempre crescendo, progredindo de glória em glória, como diz a palavra. Bem, nós temos visto nessas quartas-feiras que, quando pegamos a história da igreja para estudar, nós vamos ver que existem períodos que irão nos facilitar, que irão facilitar o nosso entendimento da história eclesiástica. E nós estamos falando sobre a igreja primitiva, e a melhor fonte para conhecermos a igreja primitiva é o livro histórico de Atos dos Apóstolos. E ali nós vemos, no livro de Atos, que a igreja, para facilitar o nosso estudo, nós podemos dividir em subperíodos. A gente divide em subperíodos a igreja primitiva para ficar mais fácil o nosso entendimento. É uma espécie de sistemática que a gente aplica para entender um pouco mais sobre a igreja primitiva. Bem, eu sei que o nosso tempo é curto, e como eu já falei outras vezes, não dá para a gente explanar muita coisa. Mas como nós, graças a Deus, temos as Escrituras Sagradas, o que eu falar aqui é importante que os irmãos dêem continuidade, estudando em casa, lendo Atos dos Apóstolos, e buscando também outras fontes, como livros de história eclesiástica, que eu já falei aqui em outras quartas-feiras, e se você também tiver um interesse, depois eu posso te passar alguns nomes, e até te mandar umas cópias aí em PDF, que eu creio que você vai gostar. Mas vamos lá. Nesses subperíodos que sistematizam o estudo da igreja primitiva, que também nós podemos chamar de igreja apostólica, nós já falamos um pouco aqui sobre a igreja chamada Igreja Pentecostal. Por que ela recebe esse nome? Bem, recebe esse nome porque ela nasceu ali no dia da festa de Pentecostes, que era uma festa de âmbito internacional, em que as nações desciam até Jerusalém para participar da festa, para ver todas aquelas comemorações, e foi naquele dia em que o Espírito Santo desceu e encheu aqueles homens com a sua glória, a sua graça, e os irmãos conhecem bem a história. E esse período do pentecostal, da igreja pentecostal, vai da ascensão de Jesus, ano 30 depois de Cristo, até a pregação de Estevão, o primeiro mártir, em que, quando Estevão é martirizado em 35 depois de Cristo, começa um outro período que nós chamamos de expansão da igreja. Nós falamos aqui sobre a expansão. A partir do martírio de Estevão, a igreja ela começa a expandir, a alcançar outros territórios. Por quê? A perseguição ela se tornou cada vez mais acirrada, cada vez mais feroz, e os irmãos que se ajuntavam ali, que se aglomeravam em Jerusalém, eles começaram a correr para outras regiões, e com esse dispersar para outras regiões ali, próximas a Jerusalém, a igreja ela só foi crescendo. E é interessante que, quando nós estudamos sobre a expansão da igreja e do martírio de Estevão, nós vemos que o sonho que Estevão tinha de uma igreja que não fosse micro, ou seja, uma igreja que se concentrava apenas ali em Jerusalém, nós vemos o sonho de Estevão, que era alcançar outras nações, e aí eu me lembro, quando Jesus fala, alcançar os confins da terra, nós vemos a partir desse martírio, e da fuga dos irmãos para outras terras, nós vemos o sonho de Estevão se concretizando, que era alcançar outras regiões.
E aí nós vemos nas Escrituras que os irmãos foram para Antioquia, que os irmãos foram para Samaria, e ali Deus fez milagres, Deus fez maravilhas naquele lugar. Nós falamos da última vez de Pedro, que Pedro mesmo, que era um judeu acirrado, pé roxo, ele teve uma visão, né, dos animais impuros, e os irmãos conhecem bem a história. Pedro, que era um judeu brabo, ele vai para a casa de Cornélio, e ali ele prega o evangelho, e há um derramamento do Espírito naquele lugar, assim como foi lá no cenáculo, também houve um derramamento ali no meio dos gentios. Nós vemos também outro milagre que aconteceu com Filipe, que era um outro judeu também, e Filipe pregando em Samaria e em outras regiões que as Escrituras relatam. Bem, com essa expansão da igreja, nós estamos vendo agora que não há somente judeus que professam a Cristo como o Messias, mas a partir dessa expansão, nós começamos a ver que também os gentios, aqueles que não têm sangue judeu, que não eram judeus, os gentios agora estão professando a Cristo como Messias. E aí nós temos uma outra fase, que é a fase que fecha esse período primitivo, da igreja primitiva, em que nós podemos chamar de igreja entre os gentios. E essa igreja entre os gentios, nós temos como ponto-chave o concílio de Jerusalém, até o martírio de uma pessoa que hoje nós vamos falar, que é Paulo. Bem, nós vimos aqui que a dispersão ocorreu por causa da perseguição. Os irmãos estavam ali acomodados em Jerusalém, comungando, congregando, a igreja aumentando. Enfim, ocorre a perseguição, Estevão é martirizado e a igreja se dispersa. E a partir dessa dispersão, por causa da perseguição, que era uma perseguição terrível contra a igreja, essa igreja em Jerusalém, ela vai se dissolver. Ela se dissolve por um determinado momento, e esses irmãos, como eu falei agora há pouco, eles se espalham por vários lugares. E olha que interessante, quando esses irmãos se espalham por várias regiões, novos pregadores do evangelho vão surgindo. Porque na medida que os irmãos, eles vão se espalhando, eles vão indo para outras terras, para outros lugares, o que eles vão fazendo? Eles vão levando as boas novas, eles vão pregando. Então, nesse período, novos pregadores do evangelho vão surgindo. E aí nós já falamos aqui de Filipe, Pedro, entre outros. Bem, em Samaria, um número grande de cristãos se consolida em Antioquia e em uma outra cidade também chamada Damasco. Bem, em Damasco, possivelmente, um pouco antes de acontecer aquele fato lá em Cesareia com Pedro, já havia cristãos ali em Antioquia, em Damasco, e um jovem que assistia ao martírio de Estevão, esse jovem, para defender as suas convicções e a sua crença, ele lidera uma perseguição até Damasco. E esse jovem, todos sabem de quem eu estou falando, é de Saulo. E Saulo, ele parte para Damasco com uma comitiva, com uma caravana, por quê? Nós entendemos que em Damasco havia cristãos, ou seja, havia seguidores da seita do caminho, como era reconhecido os irmãos que seguiam a Cristo. E ali em Damasco, começa a história de um homem que ele vai marcar a história da igreja. Bem, nós encontramos a história desse jovem, de Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 a 8, que é interessante de lermos nessa noite. Bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 a 8, narra de uma forma muito clara e objetiva a conversão de Saulo. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns como é que está escrito ali? Do caminho,
quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, nós vimos aqui que Paulo ele vai até o sumo sacerdote, e lá ele pede a autorização para perseguir e matar, encarcerar, torturar todos aqueles que faziam parte da seita do caminho. Paulo estava errado? Não, ele não estava errado. Ele era um religioso, ele era um judeu. Ele era convicto da sua fé. E aí, dando continuidade ao texto, mas seguindo, ele viaja e, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Então, a partir do capítulo 9, e aí como a história da igreja e o livro de Atos nos apresenta, provavelmente esse fato de Damasco aconteceu um pouco antes dos atos que estavam acontecendo com Pedro e os demais discípulos. Bem, como eu falei, há um divisor de águas quando Saulo se converte. Mas então, quem era Saulo? Quem era esse jovem, quem era esse homem de patente alta, que assistia ao martírio de um outro jovem, e que agora se levanta para perseguir cristãos, e que em um determinado momento, numa estrada indo para uma cidade para matar outros cristãos, de repente esse homem cai do cavalo, e agora ele se torna um membro do caminho. Bem, vamos falar um pouquinho quem é Saulo. O nome Saulo, ele vem do hebraico Shaul, que provavelmente seja Saul. E segundo a história, os historiadores eles falam que Paulo ele nasceu por volta do ano 5 da era cristã, numa cidade chamada Tarso, ou Tércios, na Cilícia. E Tarso ficava ao sul da Turquia. E provavelmente não, ele já era um cidadão romano por causa do seu pai. Então, Saulo, ele provavelmente já era um cidadão romano por causa do seu pai, ele herdou isso do pai dele. Essa cidade de Tarso era uma cidade que, pegando assim nos dias atuais, eu acho que eu posso comparar a Nova York. Porque a cidade de Tarso era um importante centro comercial e mercantil. E a cidade de Tarso era, além de ser um centro comercial e mercantil muito estratégico para a época, era sede de grandes universidades. E por ser sede de grandes universidades, grandes mestres da filosofia nasceram ali. Então, por aí já dá para entender de onde que Paulo veio, de onde que Saulo veio. Saulo veio de uma cidade com um poder aquisitivo muito bom, estratégico, era uma cidade de um centro comercial mercantil. Ali havia grandes universidades e grandes filósofos surgiram ali. Depois você pode procurar uma fonte, eu posso passar a fonte e lá tem a lista de filósofos interessantes que surgiram ali em Tarso. Tarso era uma cidade muito próspera, era uma cidade rica, e tinha, como eu falei, esse privilégio de cidadania romana por questões políticas e estratégicas, e também econômicas. Esse jovem Saulo, ele é criado
como nós vimos, num ambiente muito rico, um ambiente próspero, tanto filosoficamente como economicamente, e ele é ensinado nas mais puras tradições judaicas. Os pais de Saulo, eles investem na educação, como toda boa família judaica, eles investiram na educação judaica de Saulo. Desde pequenininho, Saulo foi ensinado na tradição judaica. E aí eu lembro de Provérbios que fala, ensina a criança o caminho a que deve andar. E o judeu cumprindo ali à risca as escrituras sagradas. A família de Saulo, além de ter a cidadania romana, também era uma família de empreendedores. Olha só que interessante. Nós lemos nas cartas paulinas que Paulo, ele fabricava o quê? Ele fabricava tenda. E ele trouxe isso da família. Ali havia, ele trouxe um legado de uma empresa familiar. A família de Paulo era uma família empreendedora, fabricava tenda e eles eram artesãos. Olha só, esse jovem, Saulo, com toda essa bagagem, ele falava 3 idiomas. Ele falava o hebraico mishnaico. O que é o hebraico mishnaico? O hebraico mishnaico é o hebraico clássico. Falava o grego e falava também o aramaico. Então, Paulo era o quê? Um poliglota. Olha só, um jovem que tinha uma cultura excelente, rodeado da mais pura filosofia, poliglota, empreendedor. E chega um determinado momento que esse jovem, ele vai ter que ir para a universidade. E provavelmente o jovem Saulo, ele frequentou universidade devido ao conhecimento que Paulo tinha de certas filosofias gregas que nós vamos ver nos livros, nas cartas paulinas. Por exemplo, provavelmente Paulo tinha conhecimento da filosofia estoica e cínica, algo da cultura grega, ou melhor, da cultura helenística. Provavelmente, esse jovem Saulo, além do conhecimento filosófico que ele tinha, e também por ter passado em universidades, com toda essa bagagem filosófica, provavelmente Paulo conhecia muito bem de uma religião que era muito comum na época, a religião chamada religião de mistérios. Só que por Paulo ser, ou melhor, Saulo, ser um judeu tradicional, firme, convicto da sua fé, ele não se deixou ser influenciado por essas religiões de mistério que eram muito comuns. Religiões em que haviam sacrifícios e uma série de coisas que a gente pode falar em um outro momento. Quando Saulo, ele completa, segundo a história, 14 anos, os pais de Saulo irão enviá-lo para Jerusalém para que ele dê continuidade aos estudos do judaísmo. E aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, 16, vai nos apresentar e afirmar que Paulo, ele tinha uma irmã. Leia aí, por favor, quem achou, Atos, capítulo 23, verso 16. Então, nós vemos aí no versículo 16 do capítulo 23 de Atos, que Paulo, ele tinha uma irmã que residia em Jerusalém. E provavelmente, segundo aos registros históricos, aos 14 anos ele foi enviado para Jerusalém, para dar continuidade e aprimorar o seu estudo no judaísmo, e ele foi residir na casa dessa irmã. E quando Paulo foi para residir na casa dessa irmã, ele foi aí que ele teve o contato com um grande mestre da época, um grande rabino. Na verdade, os judeus, eles não chamavam Gamaliel de rabino, eles chamavam de Rabã, ou seja, é um título de grande mestre, devido à sabedoria que Gamaliel tinha. E Gamaliel, ele foi discípulo de um outro grande mestre do judaísmo, chamado Hilel.
A partir dali, Saulo, ele começa a aprender da tradição judaica, dessa vez de uma forma mais avançada, e como nós vemos nas Escrituras, aos pés de Gamaliel. Através dessa educação que Saulo teve com Gamaliel nas tradições judaicas, isso vai aumentar em Saulo o seu forte zelo pela lei mosaica e a forte dedicação aos estudos e religião. Quanto mais ele estudava da sua tradição, das suas origens, da Torá, mais ele se dedicava à lei mosaica e mais ele se entregava, ele imergia na religião judaica. E é por isso que quando a seita do caminho se levanta em Jerusalém, esse jovem, ele se levanta de maneira inflamada para perseguir os cristãos. Que lição que eu tiro disso tudo? Nós vimos aqui um pequeno histórico de Saulo. Tem muito mais coisa, mas o nosso tempo é curto. Às vezes insistimos tanto em algo e lutamos com tanta convicção por uma boa causa, entre aspas, porque essa é a nossa visão. Paulo, com toda essa bagagem, ele se levanta para perseguir os cristãos porque, na visão dele, o cristianismo, a seita do caminho, era algo que estava agredindo a religião judaica. E ele estava perseguindo a igreja por uma boa causa, porque aquela era a visão de Paulo. E ele insistia naquilo. Mas o que eu aprendo disso aqui é que Deus, ele tem algo extraordinário para mim e para você. Às vezes a gente bate na tecla, a gente agarra numa determinada visão, achando que aquilo é o melhor, que aquilo é a melhor, é uma boa causa, e na verdade não é aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem algo maior. Os irmãos estão entendendo? Às vezes a gente fica insistindo em algo e achando que aquilo é correto, que aquilo é certo. Às vezes a gente se envolve com algo achando que isso é de Deus, mas a gente não para e não pergunta para Deus se é isso mesmo. E às vezes Deus tem coisas maiores, quer nos usar de uma forma extraordinária. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele tinha convicção plena que o que ele estava fazendo era certo, mas o que Deus tinha para ele não era aquilo, não era o judaísmo, não era toda aquela pompa, aquela bagagem. Deus tinha algo maior para Paulo. E esse maior para Paulo era dar continuidade ao legado que aquele jovem a qual Paulo assistiu sendo apedrejado deixou. Eu creio que você se lembra que em quartas-feiras passadas eu falei agora há pouco antes de começar, que Estevão, ele tinha uma visão não micro do evangelho, mas macro. Ou seja, alcançar os confins da terra. E quando Saulo, ele cai do cavalo e ele se converte, Deus estava mostrando para Saulo que o que ele tinha na vida deste homem era coisas extraordinárias, ou seja, alcançar até os confins. Dar continuidade à visão macro que começou com Estevão, aliás, que começou com Jesus. E que Estevão, por ser um seguidor, um adorador de Jesus, ele implementou até onde Deus permitiu. Então eu tiro desse estudo essa lição. A partir de então, Paulo ele dá continuidade à propagação macro do evangelho, iniciada, como eu falei, em Estevão.
E nós vamos ler nos demais capítulos de Atos que ele vai se juntar a um outro discípulo de Jesus chamado Barnabé, e ali eles iniciam as primeiras viagens missionárias, e aí a gente dá continuidade numa outra quarta-feira. Os irmãos entenderam nessa noite? Talvez o cansaço tenha meio que bloqueado o que eu tinha de passar, mas eu entendo que aquilo que é entregue é da vontade de Deus. Amém?